ouvir a poderosa palavra. Eu pergunto mais uma vez, quem está sentindo que Jesus está presente? Levante as suas mãos bem alto, em nome de Jesus, levante. Senhor, aqui está o teu servo, que o Senhor venha usar mais uma vez como das demais. Fala conosco, fala com a tua igreja, tudo aqui pertence ao Senhor. É a nossa oração, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 21. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor presidente, a quem eu tenho carinho, respeito e grande admiração. Que a bênção do Senhor repouse sobre a diretoria da nossa igreja, que com tanta eficiência tem executado a obra de Deus segundo a sua vontade. Todos encontraram o texto? Versículo de número 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Poder assentar, queridos. Há quem diga que o intuito de Pedro, ao fazer essa pergunta a Jesus, é porque queria demonstrar espiritualidade e comprometimento com a sua palavra. Observe que a declaração de Pedro é consequência do que ele ouviu Jesus pregar. Às vezes o discípulo pensa que vai surpreender o mestre com suas atitudes. Pedro não era alguém diferente de nós. Após ouvir Jesus ensinar a respeito do perdão, da unidade, da comunhão que nós devemos ter com o nosso semelhante, Pedro faz esta pergunta. Observe que ninguém mais perguntou, porque poucos são aqueles que têm ousadia suficiente para questionar Jesus sobre alguma coisa. É interessante, porque quando questionamos alguém que sabe mais do que nós, ainda que o mesmo concorde com aquilo que estamos expondo, e talvez com uma pergunta, até com um tom de afirmação, mas Jesus não tinha nenhum problema em mostrar para os seus discípulos o quanto eles precisavam aprender. Há quem diga que o capítulo de número 18 do registro de Mateus, ele está um pouco diferente daquilo que registrou Lucas no capítulo de número 17, versículo de número 3 ao 4, aonde Lucas fala sobre o mesmo assunto, sobre o perdão. Mas na verdade, eu penso que há uma diferença de tempo. O período em que Jesus fez aquela afirmação talvez não seja o mesmo período em que Pedro fez esta interrogação. É por esse motivo que o capítulo de número 18, Jesus não fala apenas sobre perdoar 7 vezes ou 49 vezes por dia quem pecar contra nós, que a dica-se de passagem já seria algo absurdo, porque quem é que peca contra alguém
49 vezes no dia. É dentro desse contexto, é dentro desse pensamento que Pedro pergunta: então o perdão deve ser liberado 7 vezes? Aí Jesus disse: não, você está muito bem instruído sobre o perdão. Fiquei sem retorno. Mas você, como discípulo, deve aprender que o discípulo sempre deve ir além. Irmãos, se tem algo que Jesus ensinou para os discípulos, foi exceder os seus limites. E nesse texto Jesus diz: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se perdoar 49 vezes no dia já era muito, então imagine perdoar 490 vezes. É demais. Mas é lindo porque Jesus, nesse texto, vai trazer para nós algumas lições sobre o perdão. Em primeiro lugar, nós aprendemos com a afirmação de Jesus que não há limite para se perdoar. Nós não podemos dizer: eu perdoo 1, 2, 3, até 7 vezes. Eu perdoo meu irmão 49 vezes no dia. Para mim isso já é demais. Mas não é isso que Jesus quer que nós aprendamos. Jesus quer que os seus discípulos aprendam. Ele não está dizendo, irmãos, pense comigo, que alguém vai pecar 490 vezes contra alguém no dia. O que Jesus está dizendo é que você não pode colocar limites no perdão. O que Jesus está dizendo é que independente do pecado, é que independente do erro que alguém cometeu contra mim, cometeu contra você, nós devemos estar aptos para perdoar. A pergunta é: por que não há limite para o perdão? Porque Deus nos perdoou ilimitadamente. Porque nós não devemos colocar limite no perdão para com o nosso próximo. É porque quando Deus foi nos perdoar, Ele disse: o meu perdão para com você é sem limite. Glória ao nome do Senhor. Eu não posso colocar limite no meu perdão, porque Deus não colocou limite no seu perdão para me perdoar. Não houve limite da parte de Deus em nos perdoar, queridos irmãos. Então, da mesma maneira, nós não podemos colocar limite no perdão. Perdoe quantas vezes for necessário. Por que, pregador? Porque o perdão é um ato de misericórdia. No discorrer do texto, Jesus vai propor uma parábola. E no versículo de número 27, quando está propondo esta parábola, ele diz: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, misericórdia, graça, são palavras familiares, ainda que a expressão graça, por mais que seja prima ou uma parente muito próxima da misericórdia, tem um sentido oposto. Graça significa favor imerecido. É quando eu dou para alguém aquilo que este alguém não merecia. Isto é graça. Misericórdia é o oposto de graça. Se graça é dar aquilo que a pessoa não merece, misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merecia. Porque quem peca merece o inferno, mas Deus dá para nós perdão. Quem peca não merece ter comunhão com Deus, mas Ele oferece para nós a sua comunhão. O perdão é um ato de misericórdia. É por isso que Jesus ensinou para os seus discípulos que eles deveriam buscar o que significa misericórdia. Nós precisamos
mais do que nunca, nos tornarmos misericordiosos. Queridos, quando eu digo que o perdão é uma atitude de misericórdia, é isso que Deus faz conosco todos os dias. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E é por conta das misericórdias que nós não somos consumidos. Isto implica-se em dizer que se não fosse a misericórdia, a ira de Deus iria nos consumir. É exatamente isso que acontece quando alguém peca contra nós. Ficamos irados, queremos justiça, queremos punir quem falhou contra nós, mas é na misericórdia que eu entendo que toda a ira é aplacada. Deus é misericordioso, porque a sua misericórdia aplaca a sua ira. Se você é misericordioso, você vai colocar limite na sua ira. Perdão é um ato de misericórdia. Segundo, perdão é um ato de restauração. Irmão, tem gente que diz assim: olha, eu vou perdoar, só não quero perto de mim. Você não perdoou. Eu vou perdoar, só não quero nenhum contato. Eu vou perdoar, só que eu vou excluir essa pessoa. Aí Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, chama ele. Porque para obter perdão, a pessoa precisa estar perto de você. Você precisa, no ato do perdão, restaurar a comunhão. No ato do perdão, muitas coisas são restauradas. O filho pródigo ensaiou, porque ele tinha consciência: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele queria o perdão do pai. Aí ele pensou que o pai ia dizer assim: eu vou te perdoar, mas você vai trabalhar ali com os meus servos. Aí a Bíblia diz que o pai abraçou o filho. O pai olhou para os seus servos e disse: traga para o meu filho vestes, porque o pecado é um ato de restauração. As vestes que o meu filho perdeu na prostituição, as vestes que o meu filho perdeu nos vícios, eu quero que vocês tragam de volta. Traga o anel e coloque no dedo dele. O anel tinha o brasão da família. O pai estava dizendo para o filho: eu estou devolvendo para você o direito de ser chamado meu filho. O pai diz: traga sandália, porque filho meu não anda como escravo. Pode até me servir, mas não anda como escravo. O pai restaurou o que o filho pródigo perdeu. Se você perdoar alguém, restaure para este alguém o que ele perdeu para com você. Perdão é um ato de restauração. Terceiro, o perdão é um ato de amor. Na cidade de Patos, na Paraíba, um adolescente de 13 anos de idade, indignado porque os pais lhe proibiram de fazer uso do aparelho celular para jogar os joguinhos com os amigos, o pai policial saiu de casa para comprar um medicamento para sua esposa, que estava enferma, deitada em uma cama. O filho, indignado com o pai, com a mãe, com todo mundo, buscou a pistola do pai, entrou no quarto da mãe e efetuou um disparo na sua cabeça. Matou a mãe. Quando o pai chega em casa, que observa o transtorno, seu filho mais novo vem correndo ao encontro do pai, talvez querendo socorro, contar a situação. Quando ele avista o filho, o irmão mais novo, correndo em direção ao pai, ele efetua outro disparo nas costas do irmão e mata o irmão friamente. Quando o seu pai se aproxima, ele atira no pai e quase que o pai ficou tetraplégico. Olha o transtorno neste lar. O pai foi para uma UTI.
As pessoas nas redes sociais ficaram indignadas. Isso é um demônio, isso não é um filho, tem que mofar na prisão. Quem dera se fosse nos Estados Unidos, era perpétua. Quem dera tivesse no Brasil, pena de morte. Olha as pessoas, inúmeros crentes comentando isso. Aí alguém foi fazer uma entrevista com o pai, dentro da UTI, e perguntaram para o pai: você quer que o seu filho fique preso? O pai, cônscio de tudo que havia acontecido, olhou para os repórteres e disse: eu não quero que o meu filho fique preso. Eu quero o meu filho perto de mim. Ele é um menino bom. As pessoas mais uma vez detonaram o pai e disseram: esse pai é louco. Parece que a bala causou um transtorno na mente dele. Não, não, não. Esse pai não é louco. Esse pai é crente da igreja batista. Esse pai aprendeu dentro daquela igreja o que é perdão. Esse pai aprendeu o que é amor. Queridos, tantas pessoas dizendo: o pai não deveria ter feito isso com o filho. Mas só isso que Deus fez por nós. Foi isso que Ele fez por mim. Foi isso que Ele fez com você. Nós matamos o Filho de Deus e Ele disse: eu te amo e quero você perto de mim. Você não é melhor do que Deus. Você não é melhor do que ninguém. Aprenda com Deus nesta noite. Se Ele te perdoou e te amou, perdoe e ame também. O perdão é um ato de amor. Existem pessoas, queridos, que foram perdoadas, mas que não gostam de perdoar. Eu ouvi alguém citar uma frase assim: perdoados para perdoar. Só que os perdoados não perdoam. E quem não perdoa não é digno de perdão. Para exemplificar o perdão, Jesus propôs uma parábola. E Ele diz: por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que fez conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos de ouro. Um talento de ouro pesava cerca de 35 quilos de ouro. Logo 10.000 talentos equivalia a 350.000 quilos de ouro. Quando foi feito contas e esse camarada foi achado em débito, não tendo como pagar a dívida imensa, eu li uns comentaristas que dizem: este homem iria ter que trabalhar no mínimo 200.000 anos para quitar esta dívida. Observe, é uma dívida impagável. Não tem como este homem viver o suficiente para pagar esta dívida. Mas o seu Senhor, movido de íntima compaixão, versículo 27, soltou e perdoou-lhe a dívida. Oh glória! Recebeu perdão, a dívida está quitada, saiu do culto leve. Mas de repente ele encontrou um pobre miserável que o devia 100 denários, que um denário equivale a um dia de serviço. Logo, este pobre homem, para pagar a dívida que devia a este camarada que foi perdoado, precisava trabalhar 100 dias para quitar a sua dívida, levando em consideração que a dívida cujo este homem foi perdoado, nem que ele vivesse muito, não tem como pagar. É uma dívida impagável. Mas tem alguém que está devendo para ele aquilo que é possível pagar, mas ele diz: não perdoou a sua
dívida. Você vai sofrer as devidas consequências. É por isso que eu digo que existem pessoas que foram perdoadas, mas que não conseguem liberar perdão. É por isso que estão enfermas, porque a falta de perdão apodrece a alma. A falta de perdão nos torna semelhantes ao diabo. Porque quem perdoa se parece com Deus, mas quem não perdoa se parece com o diabo. Porque eu devo perdoar? Ora, porque eu fui perdoado. Eu não estou fazendo nada mais do que o que alguém já fez por mim. Eu quero te conscientizar nesta noite, meu querido. Não prive-se de perdoar alguém. Eu quero te aconselhar, não se limite em perdoar alguém. Aí você pode dizer: pregador, você não estava na minha pele, você não sabe o que eu sofri, você não sabe quais foram os danos que essa pessoa causou. Você não estava na cruz, você não estava na pele de Cristo. E contra a cruz não há argumento. A maior lição que Jesus deu no alto do madeiro foi olhar para quem lhe sacrificou a vida, foi olhar para quem cuspiu na sua face, foi olhar para quem ele pediu água e lhe deu vinagre, foi olhar para alguém que jogou sorte sobre as suas vestes, foi olhar para alguém que não dava a mínima para ele, foi olhar para alguém que não se importava com o tanto de sangue que ele perdia. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Eu não estou querendo saber qual foi o dano que te causaram, mas eu estou dizendo que se você não liberar perdão, é porque você ainda não entendeu o que é perdão. Você é um perdoado que não tem capacidade para perdoar. Lembra que eu disse no início que ninguém falha 490 vezes contra outra pessoa num dia? Eu acho que isso é impossível. Apesar de que Jesus está se utilizando de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Jesus está querendo dar uma lição através do exagero, tanto da expressão que ele disse para Pedro, quanto da parábola que ele propôs aqui. Jesus está sendo hiperbólico, mas só que tem um detalhe: quando se trata da minha pessoa, da sua pessoa, errarmos contra Deus 490 vezes por dia, eu acho que ainda é pouco. Erramos muito mais, falhamos muito mais. O crente que entende o que é receber perdão, toda vez que ele dobra os seus joelhos, se ele leu a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos em Mateus capítulo de número 6, ele vai entender que primeiro na oração ele não pede. Em primeiro lugar, ele enaltece o Senhor ou a pessoa de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Ele adora a Deus através da oração, mas no meio da oração, o que o crente vai dizer é o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas se você não perdoa,
nem a oração dominical você não pode fazer, porque só pode orar quem perdoa. Só pode pedir perdão a Deus de joelho quem já perdoou alguém que se curvou diante de você. Me perdoe. Libere perdão sobre mim. Eu estou enfadado, eu estou cansado, preciso de perdão. Mas tem crente arrogante, tem crente rebelde, tem crente que se acha melhor do que Jesus. Se eu não perdoo, eu não libero perdão. Quem não perdoa não merece perdão. Quem não perdoa não entendeu o Evangelho. Quem não perdoa não nasceu de novo. Quem não perdoa nunca olhou para a cruz. Nós devemos perdoar, porque o perdão é necessário nos nossos dias. Mas para concluir, eu gostaria de responder uma pergunta: o que é perdão? O que é perdoar? Perdoar é livrar da culpa. Segundo, perdoar é reverter uma sentença. Terceiro, perdoar é colocar no lugar, é se colocar no lugar do ofensor. Quarto, perdoar é lembrar sem sentir dor. Quinto, perdoar é aniquilar a amargura. Sexto, perdoar é quitar uma dívida. Foi o que Jesus disse em João capítulo 19, versículo 30. Ele disse: consumado está. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a dívida foi paga. A dívida foi paga. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 14, ele disse: porque a cédula que era contra nós foi cravada por ele na cruz. Foi no alto da cruz que Cristo nos perdoou. É crucificando a nossa vontade que nós liberamos perdão para com o nosso próximo. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade.